The millionaire saves a life after hearing a black beggar say, "Don't give that to the baby." Arthur Sterling, Chicago's titan of steel, a man whose handshake could crush a stock portfolio, was wandering Millennium Park. Not for pleasure, mind you, more like a prison break from the Sterling Enterprises Tower. Sharp suit, sharper mind, sharpest tongue. Usually, he was a fortress, but today, a chink in the armor. The park was buzzing. Tourists snapping selfies with the bean. Families picnicking like it was straight out of a Norman Rockwell painting. Street performers doing their thing. Then he heard it, a desperate whisper, cutting through the noise like a shard of glass. Near the Crown Fountain, a young black woman, Sarah, huddled on a bench. Ragged clothes, exhaustion etched on her face. A well-meaning soccer mom, the Karen type, all blonde highlights and concerned frown, was offering her a baby bottle. "It's just formula, honey. He needs to eat." Then Sarah's voice, barely audible. "Don't give that to the baby." Arthur stopped, dead in his tracks. "Don't give that to the baby?" A chill snaked down his spine. This wasn't some polite refusal. This was raw. The Karen persisted, oblivious. "He's hungry, dear. It's perfectly safe." Sarah shook her head, eyes wide with fear. "He's allergic. He'll die." That's when Arthur moved, like a predator spotting weakness. He strode forward, his Italian leather shoes crunching on fallen leaves, peeling off a wad of $100 bills. "Perhaps a visit to the pharmacy would be more appropriate?" His voice, honed from years of boardroom battles, dripped with authority. The Karen sputtered, offended by the intrusion. Sarah just stared. Shock, battling with suspicion in her eyes. Without a word, Arthur ushered Sarah and her baby Michael away from the bewildered Karen. As they walked, Sarah explained it all. Dairy allergy, homelessness, desperation. Each word hit Arthur like a punch. He bought them groceries, the best organic stuff he could find. They ended up at the Belmont Cafe. Arthur ordered them food, coffee. He just sat there, a silent observer. Sarah, her story, it was a world away from his steel and skyscrapers. He learned how she ended up homeless, a bad boyfriend, a lost job, and no family to turn to. As they left, Sarah turned to him, her eyes searching. "Why did you help me?" Arthur hesitated. Why? He, Arthur Sterling, the ruthless millionaire? He shrugged. "I don't know. I don't usually do this." Later, driving back to his penthouse, Lake Michigan glittering below, he couldn't shake Sarah and Michael from his mind. He parked outside his building. As he stepped out of his car, flashing lights and sirens blared in the night. 2 cops approached him, faces grim. "Mr. Sterling," one of them said, "we need to ask you some questions about Sarah Johnson and her child, Michael." Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. "Mr. Sterling," one of them said, "we need to ask you some questions about Sarah Johnson and her child, Michael." Arthur felt a knot tighten in his stomach.
Questions? What kind of questions? He hadn't done anything wrong. Had he? What's this about, officers? He asked, his voice still carrying that boardroom edge. We received a report, sir. A missing persons report, filed 3 years ago, about a Sarah Johnson and her son Michael. 3 years? Arthur's mind raced. What was going on? They led him to one of the squad cars, the harsh fluorescent lights of the city reflecting in the polished metal. He sat in the back, the vinyl cold against his skin. The officers started asking questions, routine stuff at first. Where did he meet Sarah? What did they talk about? Did he know anything about her past? Arthur answered as honestly as he could, but the uneasiness kept growing. Something felt wrong, terribly wrong. Then the questions changed. Mr. Sterling, the officer said, his voice turning serious. Are you aware that Sarah Johnson is a person of interest in the disappearance of her husband, David Miller? David Miller? Arthur had never heard that name. Sarah hadn't mentioned a husband. Disappearance? What are you talking about? The officer pulled out a photo. A smiling man, maybe in his late 20s, holding a baby. It was Michael, younger, smaller, but definitely Michael. David Miller disappeared 3 years ago. No body was ever found. Sarah Johnson was the prime suspect, but the case went cold. We couldn't find her or the child. Arthur stared at the photo, his mind reeling. Sarah? A suspect in her husband's disappearance? It couldn't be. Could it? He remembered her eyes, the desperation, the fear. But he also remembered the way she'd looked at Michael, the love, the protectiveness. Could someone capable of murder look like that? He didn't know what to believe. He needed to see Sarah. He needed to ask her. Where is she? Where's Michael? The officers exchanged a look. They're at the station, sir. We brought them in for questioning. Arthur practically ripped the car door open. Take me there, now. The station was a whirlwind of activity. Phones ringing, officers shouting, the air thick with tension. They led him to a small windowless room. Sarah was sitting at a table, her face pale, her eyes red and swollen. Michael was asleep in her arms. He walked in, the officers staying outside. Sarah looked up, her eyes filled with a mix of fear and relief. Arthur, she whispered, they told you about David? He nodded, unable to speak. Sarah took a shaky breath. I didn't kill him, Arthur. I swear, I didn't. He wanted to believe her. He desperately wanted to believe her. But the photo of David Miller kept flashing in his mind. Then, what happened, Sarah? Tell me the truth. She hesitated, her eyes darting around the room. Then she leaned forward, her voice barely a whisper. It was an accident, Arthur. A terrible, terrible accident. Suddenly, the door burst open. A woman in a tailored suit stormed into the room, her face contorted with rage. You lying bitch, she screamed, pointing a finger at Sarah. You thought you could get away with it, didn't you? After all these years. Arthur stepped back, stunned. Who was this woman? I'm David Miller's sister, she snarled, her eyes burning with hate. And I'm here to see justice done. Then she lunged at Sarah, her hand reaching for Michael. He belongs with his family. You don't deserve him. Everything happened at once. Arthur reacted instinctively, grabbing the woman's arm, pulling her away from Sarah. Michael woke up, screaming.
Sarah started to cry, and then the unthinkable happened. The woman, struggling against Arthur's grip, reached into her purse and pulled out a gun. "If I can't have him," she screamed, her voice cracking with hysteria, "no one will." And before Arthur could react, she pointed the gun. Not at Sarah, but at Michael. "If I can't have him," she screamed, her voice cracking with hysteria, "no one will." And before Arthur could react, she pointed the gun, not at Sarah, but at Michael. Time seemed to slow. Everything became crystal clear, the sweat beading on the woman's forehead, Michael's tiny, sleeping face, Sarah's eyes wide with terror. Arthur lunged again, knocking the woman off balance. The gun went off. A scream tore through the room. But it wasn't Michael. It was Sarah. She crumpled to the floor, clutching her chest. Blood bloomed through her fingers, staining her ragged clothes crimson. Michael started to cry again, a high-pitched, desperate wail. The woman stood there, frozen, the gun still clutched in her hand. Her face was a mask of shock and disbelief. What had she done? Arthur dropped to his knees beside Sarah. "Sarah, Sarah, talk to me." Her eyes flickered open. She looked at him, a faint smile playing on her lips. "Michael," she whispered, her voice weak. "Protect that woman apart, piece by piece." But Michael needed him. He scooped the baby into his arms, cradling him close. Michael's tiny body trembled against him. He looked down at the innocent face, streaked with tears, and made a silent vow. He would protect this child, no matter what. The police swarmed into the room, guns drawn. They wrestled the woman to the ground, cuffing her hands behind her back. The paramedics rushed to Sarah's side, but it was too late. She was gone. As they carried Sarah's body away, Arthur stood there, Michael still cradled in his arms. He looked around the room, at the bloodstains on the floor, at the chaos and confusion swirling around him. He knew in that moment that his life had changed forever. He was no longer Arthur Sterling, the ruthless millionaire. He was something else now, something more. But what was he supposed to do now? Then, as they tried to calm the baby, Arthur sees a birthmark, a tiny crescent moon, perfectly formed behind his left ear. Just like David, Arthur felt like he was going to faint. He looked at baby Michael again, as if seeing him for the first time. Michael wasn't Sarah's son. He was David's. David Miller, the man Sarah was accused of killing. Was Arthur holding the son of the woman he loved, or the son of her victim? And where had Sarah been hiding for 3 years with David Miller's baby son? Arthur felt like he was going to faint. He looked at baby Michael again, as if seeing him for the first time. Michael wasn't Sarah's son. He was David's. David Miller, the man Sarah was accused of killing. Was Arthur holding the son of the woman he loved, or the son of her victim? And where had Sarah been hiding for 3 years? With David Miller's baby son. He looked down at the child in his arms. That tiny crescent moon birthmark. It was undeniable. It wasn't just a son's birthmark. It was a secret, a key. "He's David's son," Arthur said, his voice barely a whisper, more to himself than anyone else. A cop, overhearing, furrowed his brow. "What's that, Mr. Sterling?"
Arthur shook his head, trying to clear the fog in his brain. Nothing. I need to call my lawyer. He pulled out his phone, his hands shaking so badly he almost dropped it. He needed answers, and he needed them now. He dialed, pacing the small room. "This is Arthur Sterling. Get down to the precinct, now, and bring everything you have on the David Miller case. Everything." As he waited, the scene replayed in his mind. Sarah's desperation, the woman's rage, the gunshot, and now this revelation. It was all spinning out of control. Hours crawled by. The lawyer arrived, looking harried but efficient. He whispered with Arthur, reviewing the scant details he had. The Miller file was pulled, a thick stack of cold case paperwork. Then a detective approached them, his face grim. "Mr. Sterling, we need to ask you some more questions about Sarah Johnson's real identity." Arthur's lawyer stepped forward, but Arthur waved him off. "What is it?" "We ran her fingerprints, Mr. Sterling. Sarah Johnson isn't her real name. It's an alias." Arthur felt a jolt. An alias? So who was she really? "Her real name," the detective said, his voice dropping, "is Elizabeth Carter." The name meant nothing to Arthur, until the detective continued. Elizabeth Carter was David Miller's first wife, the one he divorced to marry Sarah. The world tilted. David Miller had 2 wives, and Sarah wasn't Sarah, but Elizabeth? But that wasn't all. The detective leaned in, his voice a low rumble. And Elizabeth Carter disappeared a week before David Miller did. Never found. Arthur stared, his mind unable to process the information. Sarah, or Elizabeth, had been married to David Miller before Sarah, and she disappeared before he did? It was a labyrinth of lies and secrets. Suddenly, the courtroom door swung open. All heads turned. A man stood there, tall and imposing, his face etched with grief. But it wasn't just any man. It was David Miller, alive and staring directly at Arthur, holding Michael. David took a step into the room and pointed directly at the woman now being led. Away in handcuffs, still distraught from killing Sarah. "That's my wife!" David exclaimed, voice shaking with anger and grief. "That's my current wife, and she was trying to kill my child. She's been obsessed with killing me and my family for years." David took a step into the room and pointed directly at the woman now being led away in handcuffs, still distraught from killing Sarah. "That's my wife!" David exclaimed, voice shaking with anger and grief. "That's my current wife, and she was trying to kill my child. She's been obsessed with killing me and my family for years." Everyone froze. Current wife? Obsessed with killing him? What the hell was going on? Arthur stared at David, then at the woman, Elizabeth, now sobbing uncontrollably as the cops dragged her away. His head was spinning. It was like some twisted soap opera. "But Sarah, Elizabeth," Arthur stammered. "You were married to David before?" David ran a hand through his hair, his face a mask of pain and confusion. "Look, it's a long story, but that woman," he pointed again at Elizabeth, "is a psycho. We divorced years ago. She never got over it. When I remarried Sarah, an amazing woman, who I loved with all my heart, Elizabeth went completely off the rails. She started stalking us, sending threatening letters. Then one day, I just disappeared, vanished without a trace." Arthur's lawyer stepped forward. "Mr. Miller, are you saying your disappearance was staged?" David nodded grimly. "I had to. It was the only way to protect Sarah and Michael.
Elizabeth was getting closer and closer. I worked with the police, faked my own death, and went into hiding. We thought it was enough. We thought she'd give up. But she didn't. Elizabeth somehow found Sarah, David continued, his voice cracking. She must have been tracking her for years. And then, this. He gestured to Sarah's lifeless body being wheeled out of the room. Arthur felt sick. He'd been played, manipulated, by everyone. He looked down at Michael, sleeping peacefully in his arms, oblivious to the chaos around him. Was this kid even safe? Suddenly, a phone rang. It was Arthur's. He answered it, his voice barely a whisper. "Sterling," he said. "Arthur, it's Ben," his head of security said urgently. "We've got a problem. A big one. Remember that offshore account you asked me to investigate? The one Sarah, Elizabeth, had been accessing?" Arthur's stomach dropped. He hadn't even told the cops about that yet. "Yeah, what about it?" Ben's voice was grim. "The money in that account? It wasn't hers. It was yours, Arthur. And it was being funneled directly to Sterling Enterprises." Arthur's heart stopped. "What are you saying?" "Arthur," Ben said slowly, "Elizabeth or Sarah, she was working for you. She knew about your questionable dealings, and she was blackmailing you." Blackmailing him? Sarah? He'd been so busy trying to protect her, he hadn't seen the truth. She wasn't a victim. She was a player, and he'd just walked right into her game. He looked down at Michael again. David's son. Blackmailer's accomplice? What kind of twisted family had he stumbled into? Just then, Michael stirred in his arms, his eyes fluttering open. He looked up at Arthur, a tiny, innocent smile spreading across his face. "Dada," he gurgled. Arthur froze. Dada? He wasn't Michael's father. He wasn't even related to him. So why was he calling him that? Then he saw it, reflected in Michael's bright blue eyes, a flicker, a spark of recognition. As if he knew Arthur, as if he'd seen him before. But that was impossible. Arthur had never met Michael before today. Had he? Then it hit him. A memory, faint, distant, but unmistakable. A summer day, years ago. A lakeside cabin. A woman's laughter. A child's happy squeals. He knew those eyes. He knew that smile. He knew that little crescent moon birthmark. Michael wasn't just David Miller's son. He was his son too. His own son. And Sarah, Elizabeth, she knew. She had known all along. The truth crashed over him like a tidal wave. He wasn't just a millionaire who'd stumbled into a tragedy. He was part of it. He was the reason it had all happened. He looked down at Michael, his son, the child he never knew he had, the child everyone was trying to kill. And he knew, with a chilling certainty, that the game had just begun. E ele sabia, com uma certeza assustadora, que o jogo tinha acabado de começar. Só que não tinha. No meio do caos, com os policiais gritando e David tentando acalmar a todos, Arthur sentiu uma picada no pescoço, uma agulha, rápida, quase imperceptível. Olhou em volta, mas não viu ninguém perto o suficiente. De repente, tudo ficou turvo. As vozes se embolaram, as luzes piscaram. Sentiu o corpo fraquejar, como se estivesse afogando em câmera lenta. O quê?
murmurou, tentando se manter de pé. Mas era tarde demais. Desabou no chão, Michael caindo de seus braços. David se jogou para pegar o filho, enquanto Arthur via o mundo desaparecer. A última coisa que viu foi o rosto de David, um misto de pavor e satisfação. Acordou em um lugar estranho, uma sala escura, fria, com cheiro de hospital. Estava amarrado a uma cama, sem conseguir se mover. Onde? Tentou perguntar, mas a voz não saía. Então, a luz acendeu, e lá estava ele, David Miller, sorrindo. Mas não era o sorriso de um pai preocupado. Era um sorriso frio, calculista. Um sorriso de predador. Bem-vindo de volta, Arthur, disse David, a voz macia como veludo. Demorou mais do que eu esperava, mas finalmente consegui sua atenção. Arthur tentou se mexer, mas as amarras eram fortes demais. O pavor tomou conta dele. "O que você quer?" conseguiu sussurrar. David riu. "O que eu quero? Ora, Arthur, você já tem a vida perfeita, a empresa, a fortuna, tudo o que eu sempre quis." Arthur franziu a testa. "Eu não entendo." David se aproximou, o rosto a poucos centímetros do seu. "Você não entende? Deixe-me explicar. Sarah, ou Elizabeth, como preferir, era a peça-chave. Ela sabia de tudo sobre você, seus negócios sujos, seus segredos. Ela era perfeita para me ajudar a derrubar você e tomar o seu lugar." Arthur arregalou os olhos. "Ela estava trabalhando com você?" David assentiu. "Desde o começo. O plano era simples. Ela te seduziria, te manipularia e me entregaria tudo de bandeja. E funcionou, não é? Você caiu direitinho na nossa armadilha. Mas e Michael? E o amor que viu nos olhos de Sarah? Era tudo mentira?" "E Michael?" perguntou Arthur, a voz tremendo. "Ele é seu filho, não é?" David sorriu, um sorriso. Cruel. "Michael? Ah, Michael. Ele é apenas uma ferramenta, um peão no nosso jogo. E isso o torna ainda mais valioso." Arthur não conseguia acreditar. Sarah, David, Michael. Era tudo uma farsa. Sua vida inteira tinha sido uma mentira. "Por que está me contando isso?" perguntou, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. David deu de ombros. "Por que não? Você não vai sair daqui, Arthur. E eu queria que soubesse quem realmente está no comando." Então, David se afastou e apagou a luz. Arthur ficou sozinho na escuridão, amarrado, apavorado, sabendo que sua vida estava prestes a acabar. Mas antes que pudesse se desesperar completamente, ouviu um barulho, um clique. A porta se abriu. E lá estava ela, Sarah, viva, e apontando uma arma para David. Silêncio. Absoluto. Só o zumbido fraco das luzes fluorescentes. David paralisou. O sorriso sumiu, substituído por puro terror. "Sarah?" ele gaguejou. "Mas como?" Sarah, ou melhor, Elizabeth, não vacilou. O cano da arma firme, os olhos fixos em David. Nenhuma emoção ali. Só determinação. "O show acabou, David." Ela disse, a voz fria como gelo. "Sempre soube que você estava por trás de tudo, do começo ao fim." Arthur tentou se levantar, mas as amarras o prendiam. Confusão, choque, esperança. Tudo se misturava. O que estava acontecendo? "Você não entende, Sarah." David implorou, as mãos tremendo. "Eu fiz tudo por você, para nos proteger. Elizabeth era louca. Ela ia nos matar." Sarah riu, uma risada curta e amarga.
Proteger? Você? Você mentiu pra mim, David. Me usou. Me fez acreditar em um monte de bobagens para que eu fizesse o trabalho sujo. Mas eu descobri a verdade. Tudo. Arthur viu a cena se desenrolar como um filme. David, o mestre manipulador, finalmente encurralado. Sarah, a vítima, revelando-se a verdadeira força por trás de tudo. E o Michael? Arthur gritou, a voz rouca. Ele é seu filho? Dele? Sarah olhou para Arthur, um lampejo de pena nos olhos. Michael é inocente, Arthur. Ele não tem nada a ver com isso. Ele é apenas uma criança. Ele é meu filho? Arthur insistiu, o coração disparado. Sarah hesitou. Não importa agora, Arthur. O que importa é que David vai pagar pelo que fez. E então, antes que Arthur pudesse dizer mais alguma coisa, antes que David pudesse sequer respirar, Sarah apertou o gatilho. Um tiro. Seco. Preciso. David caiu no chão, sem um gemido. Sarah ficou parada, a arma ainda na mão, olhando para o corpo. Depois, lentamente, virou-se para Arthur. Eu sinto muito, Arthur, ela disse, a voz embargada. Eu realmente sinto. Você não merecia isso. E então, a reviravolta. Sarah jogou a arma no chão, olhou para Arthur, os olhos marejados, e começou a gargalhar. Uma gargalhada histérica, descontrolada, que ecoava pelas paredes da sala. Você não faz ideia, Arthur, ela disse entre as gargalhadas. Você não faz a menor ideia. E então, de repente, parou de rir. O rosto tornou-se frio, calculista. David era só uma peça, Arthur. Uma peça que eu precisava mover para chegar até. Você, Arthur arregalou os olhos. O que você quer dizer? Sarah sorriu, um sorriso que o gelou até a alma. Eu não estava trabalhando para David, Arthur. Eu estava trabalhando contra você. Desde o começo. O mundo girou. Nada fazia sentido. Sarah, Elizabeth, o que era real, o que era mentira. Por que, Sarah? Por que você faria isso? Sarah se aproximou, o rosto a poucos centímetros do dele. Porque você me tirou tudo, Arthur, ela sussurrou, a voz carregada de ódio. Tudo, e agora eu vou tirar tudo de você. E então, com um movimento rápido, ela puxou algo do bolso, uma seringa, cheia de um líquido transparente. Você acha que a morte é o pior que pode acontecer? Ela perguntou, o sorriso cruel se alargando. Você está muito enganado, Arthur. A morte é um presente, e eu não vou te dar esse presente. Ela aproximou a seringa do pescoço de Arthur. Eu vou te dar algo muito, muito pior. E então, ela injetou o líquido. A dor foi excruciante. Uma queimação intensa que se espalhava por todo o corpo. Arthur gritou. Gritou com todas as suas forças. Mas Sarah não parou. Ela observava satisfeita enquanto Arthur se contorcia de agonia. O que você está fazendo comigo? Ele conseguiu gemer. Sarah sorriu. Eu estou te dando a chance de recomeçar, Arthur. De ser uma pessoa melhor. De entender o verdadeiro significado da vida. E então, a última coisa que Arthur viu, antes de perder a consciência, foi o rosto de Sarah. Um rosto que ele nunca tinha visto antes. Um rosto familiar. Um rosto idêntico ao seu. A dor foi excruciante. Uma queimação intensa que se espalhava por todo o corpo. Arthur gritou. Gritou com todas as suas forças. Mas Sarah não parou. Ela observava, satisfeita, enquanto Arthur se contorcia de agonia. Você tá fazendo comigo. Ele conseguiu gemer. Sarah sorriu. Eu tô te dando a chance de recomeçar, Arthur. De ser uma pessoa melhor. De entender o verdadeiro significado da vida. E então a última coisa que Arthur viu, antes de perder a consciência, foi o rosto de Sarah.
Um rosto que ele nunca tinha visto antes. Um rosto familiar. Um rosto idêntico ao seu. A escuridão. Depois, o caos. Imagens turvas, vozes abafadas. Uma dor lancinante na cabeça. Como se alguém estivesse cravando pregos. Arthur tentou abrir os olhos, mas a luz era forte demais. Ele tá acordando. Uma voz feminina, suave. Esforço. Foco. Os olhos se ajustaram. Um quarto branco, asséptico. Equipamentos médicos. E uma figura parada ao lado da cama. Uma mulher. Linda. Cabelos negros. Olhos, seus olhos. Quem é você? Arthur murmurou, a garganta seca. A mulher sorriu. Um sorriso triste, quase melancólico. Eu sou a sua salvação, Arthur. Ela se aproximou, pegando em sua mão. A pele macia, o toque, familiar. Uma memória vaga, um flash de um tempo distante. Você não se lembra de mim, não é? Ela sussurrou. Depois de tanto tempo. É compreensível. Arthur franziu a testa. Eu não entendo. Quem é você? Onde eu estou? O que aconteceu? A mulher suspirou. Você está no lugar certo, Arthur. No único lugar onde você pode estar seguro. Quanto ao que aconteceu, digamos que a sua vida era uma mentira. Uma farsa construída sobre segredos e enganos. Ela fez uma pausa, olhando profundamente nos olhos de Arthur. Mas não se preocupe. Eu estou aqui para te ajudar a descobrir a verdade. A verdade sobre você e sobre mim. E então, ela soltou a bomba. Meu nome é Arthur Sterling. Também. O silêncio preencheu o quarto. Arthur arregalou os olhos, a mente em branco. Ela estava louca? Era algum tipo de pesadelo? Você está brincando comigo, ele gaguejou. A mulher balançou a cabeça. Não, Arthur. Eu estou falando a verdade. Nós somos gêmeos. Gêmeos separados ao nascer. Eu fui criada em segredo, longe de você, para proteger você de certas pessoas. Ela fez uma pausa, o rosto sombrio. Nosso pai era um homem poderoso, Arthur. Mas ele tinha muitos inimigos. E ele temia que eles usassem você, ou a mim, para atingi-lo. Por isso, ele nos separou, para nos proteger. Arthur estava atordoado. Gêmeos? Um irmão, ou melhor, uma irmã gêmea. Era inacreditável, impossível. Mas por que eu nunca soube? Ele perguntou. Por que ninguém nunca me disse nada? A mulher suspirou. Porque era para ser assim, Arthur. Era para te manter seguro. Nossas coisas mudaram. O nosso pai morreu, e os inimigos dele estão de volta. Eles estão atrás de você, Arthur. E eu sou a única que pode te proteger. Ela se aproximou ainda mais, o rosto perto do dele. Eu sei que é difícil de acreditar, Arthur, mas você precisa confiar em mim. Nós temos o mesmo sangue, o mesmo coração. Nós somos um só. E então, ela fez algo que o chocou ainda mais. Ela se inclinou e o beijou. Um beijo suave. Casto, mas que despertou algo profundo dentro dele. Uma memória ancestral, uma conexão inexplicável. Era como se ele estivesse beijando a si mesmo. Quando ela se afastou, os olhos de Arthur estavam cheios de lágrimas. Ele não sabia o que pensar, o que sentir, o que acreditar. Eu não sei o que dizer, ele murmurou. A mulher sorriu. Não precisa dizer nada, Arthur. Apenas confie em mim. E então ela se virou e saiu do quarto, deixando Arthur sozinho com seus pensamentos. Gênios. Segredos. Inimigos. E um beijo que mudou tudo. De repente, ele ouviu um barulho. Um som fraco, vindo de baixo. Da cama. Ele se esforçou para olhar e viu algo que o fez gelar o sangue nas veias. Uma seringa. A mesma seringa que Sarah.
Elizabeth tinha usado nele. Ele pegou a seringa, as mãos tremendo. O líquido dentro era o mesmo, transparente, misterioso. E então viu algo mais. Um bilhete, dobrado, preso à seringa. Ele abriu, as mãos trêmulas, e leu as palavras escritas com uma caligrafia familiar. Não confie nela, Arthur. Ela é a pior de todos. A assinatura? Seu pai. Ele estava atordoado. Quem era ela, afinal? Que segredo terrível estava por trás de tudo? Arthur sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Mal sabia ele que o verdadeiro inferno estava apenas começando. Não confie nela, Arthur. Ela é a pior de todos. Seu pai. A seringa tremia na minha mão. Aquelas palavras, do meu pai, era ele quem tinha me avisado? E quem era ela? A mulher que dizia ser minha irmã gêmea? A Sarah, Elizabeth, eram todas a mesma pessoa? A cabeça doía. A realidade se despedaçava em 1000 pedaços. Precisava sair dali. Precisava de respostas. Me levantei da cama, cambaleando. As pernas fracas, o corpo todo dolorido, mas a adrenalina me impulsionava. Abri a porta do quarto cauteloso. Silêncio. Corredores. Vazios. Luzes baixas. Um cheiro forte de desinfetante. Onde eu estava? Era um hospital? Uma clínica? Um sanatório? Comecei a andar, tentando não fazer barulho. Cada passo, uma tortura. Cada sombra, um medo. Precisava encontrar uma saída. E então ouvi vozes. Vindo de uma sala ao final do corredor, me aproximei, hesitante. Espiei pela fresta da porta. A mulher, minha suposta irmã gêmea, estava lá, conversando com alguém. Mas não era qualquer pessoa. David Miller, vivo, sorrindo. Os dois estavam juntos, rindo, como se nada tivesse acontecido. O choque me paralisou. Era tudo uma farsa, uma encenação macabra. Eles estavam juntos desde o início. Tudo correu como planejado, a mulher disse, a voz suave. Ele acreditou em cada palavra. Sim, David respondeu, o sorriso largo. Arthur Sterling, o idiota perfeito. Meu sangue ferveu. A raiva me consumiu. Eles estavam zombando de mim, me manipulando, me usando como um fantoche. Mas não era só isso. Tinha algo mais, algo muito pior. E o Michael? A mulher perguntou. Ele está seguro? David assentiu. Sim, ele está no lugar certo. Cuidado por pessoas de confiança. Meu coração gelou. Michael, o filho de David. O meu filho. O que eles iam fazer com ele? Precisei saber. Precisava ouvir. Me aproximei ainda mais da porta, colando o ouvido na fresta. Ele vai ser uma ótima ferramenta, David disse, a voz fria. Com o DNA dos Sterling, ele vai ter acesso a tudo. A fortuna, a empresa, tudo será nosso. A mulher riu. Você é um gênio, David. Um verdadeiro gênio. Então, era isso? Eles queriam Michael para assumir o meu lugar? Para roubar a minha vida? A raiva se transformou em pânico. Precisava impedir aquilo. Precisava salvar Michael. Mas como? Eu estava preso, fraco, desarmado. De repente, a mulher se virou. Olhou diretamente para a porta, para onde eu estava. Eu sinto algo. Ponto. Ela disse, a voz tensa. Alguém está nos observando. Davi franziu a testa. Bobagem. Deve ser a sua imaginação. Mas ela não estava convencida. Ela se levantou e começou a caminhar em direção à porta. Eu precisava sair dali. Precisava me esconder. Me afastei da porta,
correndo pelo corredor. O coração batia forte, a respiração ofegante. Mas era tarde demais. A porta se abriu e a mulher apareceu, seus olhos frios, calculistas, sem um pingo de emoção. Arthur, ela disse, a voz suave como veneno. Eu estava esperando por você. E então ela sorriu. Um sorriso que me fez tremer dos pés à cabeça. Você sabe, Arthur, ela continuou, se aproximando. Sempre admirei a sua capacidade de amar, de se entregar de corpo e alma. Pena que você escolheu as pessoas erradas. Ela parou a poucos centímetros de mim, o rosto perto do meu. Mas não se preocupe, Arthur. Eu vou te dar uma nova chance. Uma chance de amar de verdade, de se entregar a alguém que realmente te merece. E então ela me beijou. Um beijo forçado, frio, sem paixão. Apenas domínio. Quando ela se afastou, eu estava atordoado, confuso, apavorado. O que você vai fazer comigo? Eu consegui sussurrar. Ela riu. Uma risada alta, estridente, que ecoava pelos corredores. Eu vou te dar o que você sempre quis, Arthur. Uma família, um propósito, uma vida. E então ela revelou a verdade. A verdade mais chocante, mais terrível, que eu jamais poderia imaginar. Eu estou grávida, Arthur. Ela disse, acariciando a barriga. Grávida de você. Eu estou grávida, Arthur. Ela disse, acariciando a barriga. Grávida de você. O quê? Como? Impossível. Era demais para processar. Ela me drogou, me manipulou. E agora, isso. Tentei me afastar, mas minhas pernas não respondiam. O medo me paralisava. Ela estava louca, completamente insana. Não tenha medo, Arthur. Ela sussurrou. Se aproximando. Nós vamos ser uma família feliz, juntos para sempre. Ela me puxou para um abraço frio, sufocante. Senti o cheiro doce e enjoativo do perfume dela, um cheiro que agora me dava náuseas. Precisava escapar. Precisava encontrar Michael. Precisava sobreviver. Mas como? De repente, um estrondo, um barulho alto vindo do corredor, um grito. A mulher se assustou, se afastando de mim. Seus olhos se arregalaram. O que foi isso? Ela murmurou. Outro grito, mais alto, mais desesperado. E então, um som familiar. Um som que me deu esperança. Sirenes. A polícia. A mulher entrou em pânico. Seus olhos corriam, de um lado para o outro. Ela sabia que estava encurralada. Isso não pode estar acontecendo, ela disse, a voz tremendo. Não agora. Não depois de tudo que eu fiz. Ela me olhou, seus olhos cheios de raiva. Você fez isso, Arthur, ela disse, cuspindo as palavras. Você estragou tudo. E então, ela fez algo inesperado. Ela puxou uma arma do bolso. Não, não de novo. Apontou a arma para mim. Se eu não posso ter você, ela gritou, ninguém vai. Mas antes que ela pudesse atirar, alguém pulou na frente. Alguém que eu jamais esperaria ver ali. Sarah. Ou melhor, Elizabeth Carter. Ela se jogou na frente da arma, protegendo-me com o próprio corpo. Um tiro. Um grito. Elizabeth caiu nos meus braços. Seus olhos se fixaram nos meus. Eu sinto muito, Arthur. Ela sussurrou. Eu tentei proteger você. E então, seus olhos se fecharam. Ela se foi. De novo. A mulher ficou parada, atônita, seus olhos cheios de choque. Não, não era para ser assim, ela gritou,
caindo de joelhos. A polícia invadiu a sala, prendendo-a imediatamente. Ela não resistiu. Apenas chorava, repetindo as mesmas palavras. Eu só queria ser amada. Fiquei ali, segurando Elizabeth nos braços. A dor me consumia. Tanta morte, tanta traição, tanta loucura. Mas em meio ao caos, uma coisa me dava esperança. Michael. Precisava encontrá-lo. Precisava ser um pai. Os policiais me ajudaram a levantar. Saímos da sala, deixando para trás a cena macabra. Enquanto caminhávamos pelo corredor, vi algo no chão. Um pequeno objeto brilhante. Me abaixei para pegar. Era um colar. Um colar com um pingente em forma de lua crescente. O mesmo pingente que Michael usava. Apertei o colar na mão. Uma onda de emoção me invadiu. Encontraria Michael, custe o que custasse, e juntos nós iríamos recomeçar. Mas uma pergunta persistia em minha mente. Se a mulher que dizia ser minha irmã gêmea era uma impostora, uma criminosa, uma psicopata, quem realmente era? E por que ela estava tão obcecada em me destruir? A resposta talvez estivesse em algum lugar do meu passado. Um passado que eu mal conhecia. Um passado que eu precisava desenterrar. Mas essa é uma história para outro dia. Você, sim, você que chegou até aqui, precisa se inscrever agora no canal. Não seja um mero espectador. Torne-se um membro VIP da nossa comunidade de fãs alucinados. Esmague o botão de like agora mesmo. Mostre ao YouTube quem manda e alimente o algoritmo com a sua energia. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas teorias mirabolantes e reações explosivas sobre esse final insano. Queremos saber tudo o que você achou. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Eles vão te agradecer eternamente. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Faça parte da elite e mostre que você é um deles. O que você está esperando? Clique, comente, compartilhe. O destino da história está em suas mãos.